volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 56. A área de um triângulo conhecendo dois lados e a mediana do terceiro lado. Consideremos o triângulo A, B, C, em que dois dos seus lados são conhecidos, o lado A, C, com 6 unidades de comprimento, e o lado B, C, com 8 unidades de comprimento. Para além disso, é conhecida a mediana relativamente ao lado A, B, cuja medida é igual a 5 unidades de comprimento. Calcular a área do triângulo A, B, C. Primeiro método algébrico. Teorema da mediana de um triângulo retângulo. Em qualquer triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da mesma. Sabendo que o circuncentro de um triângulo é o centro da circunferência que passa pelos seus 3 vértices, e como neste caso, o circuncentro está localizado no ponto médio da hipotenusa, facilmente provamos este teorema. Ou seja, a mediana, M, A, é metade da hipotenusa, B, C. Conhecemos o cateto, A, C, de medida 6, o cateto, B, C, de medida 8, a mediana, C, F, ou, C, O, de medida 5, porque os pontos, F, I, O, são coincidentes. E é-nos dito que estes pontos são pontos médios do lado A, B. Contudo, o enunciado não nos diz que o triângulo A, B, C é retângulo, ou não, mas pelos dados, tudo indica que sim. Se o valor da medida da hipotenusa for igual ao dobro da mediana, então o triângulo é retângulo em C, e conhecendo-se os catetos, podemos calcular imediatamente a sua área. Se não for, teremos que calcular a medida do lado A, B, por outro método, por exemplo pelo teorema de Apolónio ou recorrendo às coordenadas dos vértices. E depois conhecendo os 3 lados calcular a respectiva área. Passo 1. Confirmar se o triângulo A, B, C é retângulo ou não. Se o triângulo for retângulo, então o lado A, B, que é o maior, será a hipotenusa. E será calculado através do teorema de Pitágoras. Para que o triângulo A, B, C seja retângulo, a medida do lado A, B terá que ser igual a 10 unidades de comprimento. Como o enunciado dá a mediana relativamente ao lado A, B, e que é igual a 5 unidades de comprimento. Então verifica-se a relação entre a mediana e a hipotenusa, ou seja uma relação de 1 para 2. Pelo que podemos afirmar que o triângulo A, B, C é efetivamente retângulo em C. Passo 2. Sabendo que o triângulo A, B, C é retângulo, calcular a área. Recorrendo à fórmula para o cálculo da área de um triângulo, concluímos que a área do triângulo A, B, C é igual a 24 unidades de área. Segundo método algébrico. Teorema de Apolónio ou teorema das medianas de um triângulo. Este teorema diz-nos que para qualquer triângulo, a soma dos quadrados de quaisquer dois lados é igual à metade do quadrado do terceiro lado mais o dobro do quadrado da mediana correspondente. Para determinar a medida da respectiva mediana, temos que resolver a equação em ordem à variável representativa da mediana. Como queremos calcular a mediana relativamente ao lado A, B, de medida C, obtemos o valor igual a 10 unidades de comprimento. Conhecidas as medidas dos 3 lados do triângulo A, B, C, e admitindo que não sabemos que é retângulo em C, podemos calcular a área recorrendo à fórmula de Heron. Pelo que para um semiperímetro igual a 12, obtemos uma área de 24 unidades de área para o triângulo. Terceiro método algébrico.
usando as coordenadas dos vértices do triângulo. Posicionando o triângulo no plano cartesiano de forma que o vértice A coincida com a origem dos eixos. E usando apenas coordenadas, vamos calcular a área do triângulo A, B, C. Dos três vértices, apenas conhecemos as coordenadas do vértice A. Primeira condição. A medida do lado AC é igual a 6 unidades de comprimento. Significa que temos um triângulo retângulo, de catetos X, C, I, Y, C, e hipótenusa 6, e pelo teorema de Pitágoras podemos definir a primeira equação. X, C, ao quadrado mais Y, C, ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Segunda condição. A medida do lado B, C, é igual a 8 unidades de comprimento. Significa que temos um triângulo retângulo, de catetos X, B, menos X, C, I, Y, C, e hipótenusa 8, e pelo teorema de Pitágoras podemos definir a segunda equação. X, B, menos X, C, tudo ao quadrado mais Y, C, ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Terceira condição. A medida da mediana, C, F, é igual a 5 unidades de comprimento. Significa que temos um triângulo retângulo, de catetos X, B, sobre 2 menos X, C, I, Y, C, e hipótenusa 5, e pelo teorema de Pitágoras podemos definir a terceira equação. X, B, sobre 2 menos X, C, tudo ao quadrado mais Y, C, ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Resolvendo o sistema de 3 equações. Vamos transformar o sistema de 3 equações num sistema de 2 equações. Começando por subtrair a equação 1 da equação 2, obtemos a equação 4, pelo que ficamos apenas com duas variáveis, x, b, e x, c. Depois, subtraindo a equação 1 da equação 3, obtemos a equação 5, com as mesmas duas variáveis. Temos então o sistema de equações, constituído pelas equações 4 e 5. E simplificando esta última, obtemos a equação 6. Vamos começar por subtrair a equação 6 da equação 4, obtendo o produto das duas variáveis, x, b, vezes x, c. Substituindo x, b, vezes x, c, por 36 na equação 4, obtemos x, b, igual a 10 unidades de comprimento. Substituindo x, b, por 10 na equação 7, obtemos x, c, igual a 3,6 unidades de comprimento. Substituindo x, c, por 3,6 na equação 1, obtemos y, c, igual a 4,8 unidades de comprimento. Se nos apercebermos que o triângulo A, B, C é retângulo em C, como conhecemos a base e a altura, podemos calcular a área, conforme procedemos no método 1. Se não nos apercebermos que o triângulo A, B, C é retângulo em C, recorremos à fórmula Heron, conforme procedemos no método 2. Visualização dinâmica das coordenadas dos vértices do triângulo A, B, C e o posicionamento do triângulo no referencial cartesiano. Podemos confirmar que o posicionamento adequado do triângulo no plano vai facilitar os cálculos.
quarto método. O objetivo é determinar geometricamente um triângulo equivalente ao triângulo A, B, C, e cuja área seja possível de calcular com base nas três medidas fornecidas pelo enunciado. Passo 1. Prolongamento da mediana. Passo 2. A interseção do prolongamento da mediana com a circunferência circunscrita no triângulo é o ponto H, que define o segmento de reta FH, congruente à mediana. Passo 3. Traçar a reta AH, paralela ao segmento de reta BC. Passo 4. Traçar o segmento de reta AH, congruente com o lado BC do triângulo ABC. Passo 5. Os ângulos AOH e COB são ângulos verticalmente opostos, ou seja, com a mesma amplitude. Passo 6. Se num triângulo, a lados iguais opõem-se ângulos iguais, então os três ângulos internos dos triângulos AFH e BCF são iguais, o que pelo critério AAA de semelhança de triângulos, eles são iguais. Passo 7. O triângulo ACH é um triângulo pitagórico, isto é, retângulo, porque as medidas dos seus lados são o dobro dos lados do triângulo pitagórico 3, 4, 5. As áreas dos triângulos ACH e ABC são iguais, ou seja, 24 unidades de área. Como vimos, o nosso triângulo ABC é retângulo em C, mas para a mesma circunferência circunscrita, o que é o mesmo que dizer, para a mesma hipotenusa, existem uma infinidade de triângulos retângulos em C, mas com catetos diferentes de 6 e 8 unidades de comprimento. No nosso caso, à partida não sabemos se o triângulo é retângulo ou não. Dos métodos para calcular a área do triângulo, analisamos um deles, que é um método geométrico. Nesse método, que estamos a visualizar sequencialmente no GeoGebra, podemos concluir que o nosso triângulo ABC é retângulo no vértice C. Fazendo variar as dimensões dos catetos do triângulo retângulo, podemos confirmar que o método geométrico mantém-se válido. Se o triângulo ABC não for retângulo, as conclusões do método geométrico são as mesmas, isto é, o triângulo ABC é igual ao triângulo ACH, sendo que o valor da área do triângulo deverá ser calculada pela fórmula de Heron.